Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos dar continuidade na videoaula A derivada como uma função. Bora lá! Nesta videoaula, vamos apresentar um teorema muito importante e vamos ver alguns resultados e exemplos relacionados a este teorema. Mas antes, vamos rever a última definição vista na aula anterior. Definição: uma função f é derivável ou diferenciável em A se f' de A existir. É derivável ou diferenciável em um intervalo aberto AB ou no intervalo aberto A até o infinito ou no intervalo aberto de menos infinito a A ou de menos infinito a mais infinito, se for diferenciável em cada número do intervalo. Ok. Tanto a continuidade como a diferenciabilidade são propriedades desejáveis em uma função. O seguinte teorema mostra como essas propriedades estão relacionadas. Teorema 4. Se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Esse é um teorema importante. Vamos ver a demonstração deste teorema. Não é sempre que vamos ver demonstrações, mas aqui eu achei interessante colocar porque ela tem alguns passos legais. Demonstração. Para demonstrar que f é contínua em A, temos de mostrar que limite de f de x quando x tende a é igual a f de A. Ok. Então, isso tem que acontecer para a nossa função ser contínua em A. Fazemos isso ao mostrar que a diferença f de x menos f de A tende a zero. Então, se conseguirmos provar que f de x menos f de A tende a zero, nós vamos conseguir mostrar que limite de f de x quando x tende a é igual a f de A. Vocês vão entender melhor. A informação dada é que f é diferenciável em A, isto é. Então, no nosso teorema, a hipótese é que f é diferenciável. Nós queremos chegar na tese, né? Que f é contínua em A. Então, vamos lá. A nossa hipótese é que f é diferenciável em A, isto é, f' de A é igual a limite de f de x menos f de A sobre x menos A quando x tende a A existe. Para conectar o dado com um desconhecido, dividimos e multiplicamos f de x menos f de A por x menos A, o que pode ser feito quando x é diferente de A. Então, nós vamos pegar esse carinha aqui, né? O f de x menos f de A é igual a quem? É o f de x menos f de A vezes x menos A sobre x menos A. Então, podemos simplificar esse carinha e voltamos aqui em f de x menos f de A. Obviamente, quando x é diferente de A. Usando as propriedades de limite, temos o seguinte: o limite dessa primeira função é igual ao limite dessa segunda função. Vamos dar continuidade nos próximos passos aqui no próximo slide. Então, chegamos que o limite de f de x menos f de A quando x tende a é igual ao limite de f de x menos f de A sobre x menos A vezes x menos A quando x tende a A. Agora, vamos olhar só para o lado direito. Então, temos um produto aqui dessa primeira parte por x menos a. Usando as propriedades de limite, temos limite da primeira parte vezes limite da segunda. Só que observe que o limite da primeira parte é a derivada da função f em a. Olha aqui, o limite de f de x menos f de a sobre x menos a quando x tende a A. Então, temos f' de a. Ou seja, estamos usando a nossa hipótese, que a nossa função f é diferenciável em a. Agora, limite de x menos a quando x tende a A, aqui ficaria a menos a dá zero. 0 vezes esse carinha é zero. Então, conseguimos mostrar que o limite de f de x menos f de a quando x tende a A é zero. Ou seja, f de x menos f de a tende a zero. Agora, como usar esse resultado? Para usar o que acabamos de demonstrar, vamos começar com f de x e somar e subtrair f de a.
Então, temos que o limite de f de x quando x tende a A é igual. Aqui, eu estou somando o f de A e subtraindo o f de A. F de A menos f de A, cancela aqui e fica só f de x, tá certo? Então, eu vou reescrever esse carinha assim, né? Vai ficar limite do f de A mais, aqui entre parênteses, f de x menos f de A. Agora, usando as propriedades de limite, vamos ter limite de f de A quando x tende a A, mais o limite desse carinha, f de x menos f de A, quando x tende a A. O limite de f de A quando x tende a A é o próprio f de A. Agora, o limite dessa função quando x tende a A vai ser zero, vai ficar f de A menos f de A. Então, essa função f de x menos f de A tende a zero quando x tende a A. F de A mais zero é igual a f de A. Ou seja, limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, o que queríamos provar. Consequentemente, f é contínua em A. Então, nosso teorema aqui fala o seguinte: se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Foi o que provamos, né? Começamos ali com f sendo diferenciável em A. E no final, mostramos que f é contínua em A. Olha que observação importante. A recíproca do teorema 4 é falsa. Isto é, há funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis. Por exemplo, a função f de x igual a módulo de x é contínua em zero, pois limite de f de x quando x tende a zero é igual que o limite de módulo de x quando x tende a zero, que vai ser igual a zero. Fazendo o limite da nossa função f de x quando x tende a zero pela esquerda ou pela direita, observe que aqui tem módulo, né? Então, isso aqui dá zero. E o f de zero é igual a zero. Então, a nossa função f de x igual a módulo de x é contínua em zero. Mas, no último exemplo da aula anterior, mostramos que f não é diferenciável em zero. Então, novamente, a recíproca do teorema 4 é falsa, isto é, há funções que são contínuas, mas não são diferenciáveis. Como uma função pode não ser diferenciável? Vimos que a função y igual a módulo de x, do último exemplo da videoaula anterior, não é diferenciável em zero. E a figura abaixo mostra que em x igual a zero, a curva muda abruptamente de direção. Em geral, se o gráfico de uma função f tiver uma quina igual aqui, ou uma dobra, então o gráfico de f não terá tangente nesse ponto e f não será diferenciável ali. Ou seja, ao tentar calcular f' de a derivada de f em A, vamos descobrir que os limites à esquerda e à direita são diferentes. Agora, o teorema 4 nos dá outra forma de uma função deixar de ter uma derivada. Ele afirma que, se não for contínua em A, então f não é diferenciável em A. Então, em qualquer descontinuidade, por exemplo, uma descontinuidade de salto, f deixa de ser diferenciável. Isso é muito importante, tá? Uma terceira possibilidade surge quando a curva tem uma reta tangente vertical quando x é igual a A. Isto é, f é contínua em A e o limite do módulo da derivada da nossa função quando x tende a A é igual a infinito. Observação, aqui não é a f de x, é a f' de x. E o que isso significa? Significa que a reta tangente fica cada vez mais íngreme quando x tende a A. Então, aqui nós temos a nossa função de azul, ela é contínua. E observe que as nossas retas tangentes ficam cada vez mais íngreme quando x tende a A. É isso que quer dizer esse limite. A figura ao lado mostra uma forma disso acontecer. Ok? E a figura abaixo, na letra C, outra. Então, observe que na letra C aqui nós temos uma função que é contínua, e à medida que x vai aproximando de A, as retas tangentes vão ficando cada vez mais íngreme. Então, aqui, nós temos que a nossa função não é diferenciável. A figura abaixo ilustra as outras três possibilidades discutidas.
Aqui na letra A, nós temos uma quina, ou seja, a nossa função não é diferenciável em x igual a A. Na letra B, nós temos uma descontinuidade. Se a função é descontínua em um valor x igual a A, então ela não é diferenciável em A. Então, esses são os 3 casos aí interessantes para mostrar que uma função não é diferenciável. As calculadoras gráficas e os computadores são outra possibilidade de análise da diferenciabilidade. Se f for diferenciável em A, igual nesse exemplo, ao darmos 1 em direção ao ponto A, f de A, ou seja, nesse ponto, o gráfico vai se endireitando e se parecerá cada vez mais com uma reta. Por outro lado, independentemente da maneira como dermos o zoom em direção a pontos, como o da figura abaixo, igual aqui nesse segundo, a nossa função é contínua em A, só que ela não é diferenciável em A. Então, dando um zoom aqui, podemos observar que vamos ter uma ponta aguda, ou uma quina. Então, esses são alguns exemplos usando os computadores e as calculadoras gráficas. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima.